Conta um pouquinho de como você trouxe o Fórmula, do que representava para você, do porquê que você fez isso. Eu lembro da primeira vez que eu fui impactado pela Fórmula ainda em Londres, meu negócio na época de leilão de imóveis, que não vem ao caso explicar exatamente, é uma base de dados de leilão de imóveis. Era minha saída para parar de trabalhar no banco, que é uma coisa que eu ganhava dinheiro, mas eu não queria trabalhar aquilo pro resto da vida, não tinha um tesão por isso. Só que não vendia nada. E eu lembro que eu precisava aprender marketing digital. E um dia eu entro na internet, ainda antes do YouTube, essas coisas serem mais popular, né? E aí tinha um cara com um vídeo prometendo 1 ano de vendas em 7 dias. E na época eu já era empreendedor. 1 ano de vendas em 7 dias. Eu falo, eu vou te ensinar a faturar em 7 dias o que você fatura em 1 ano. Na época eu até ri internamente, porque eu falava, não faturo nada. Tipo, faturava 4 mil reais nos últimos 6 meses. Esse era o meu faturamento, lembro até hoje. Aí eu falei, mas que colhão, né? Deixa eu ver. Sabe aquela promessa aí? Deixa eu ver, só pra ver onde é fácil. Isso aí também. Tem uma parte, vai que é pirâmide, né? Tipo, mas vai que é uma pirâmide que tá no comecinho. Desespero. Mas enfim, aí eu entrei. E aí, cara, eu comecei a sentir uma série de coisas ao ver 3 vídeos dele que eu nunca tinha sentido. Uma vontade imensa de comprar o tal do curso do cara. E eu lembro antes de abrir o carrinho, então não tinha tantas mídias sociais, ele abriu o carrinho, sei lá, uma vez a cada, sabe-se Deus quando, há 1 ano, 2 anos. Eu não sabia o preço, eu falava, se for menos de $10 mil eu compro. E aí o cara falou, era $5 mil à vista, um pagamento. Lá não tem esse parcelamento que a gente costuma ter aqui no Brasil e tal, é uma coisa mais cultural, e eu passei o cartão na hora. E na época não era tipo passar o cartão e você comprou o curso, né? Você tinha que aplicar, você tinha que ser aceito. Saber se era um fit pro curso. Você pagava primeiro, depois fazia uma entrevista pra ver. Pagava primeiro, não, ele mandava um e-mail para ver se você era aceito. Você tinha que responder uma aplicação de X perguntas, eu acho que eram 30 perguntas para saber. E na época eu não recebia essa resposta, tipo, mas eventualmente recebi a resposta que foi aceita. Graças a Deus foi aceito. Olha a situação. O cara pegou e comprou um curso de um vídeo mal produzido, que não tinha testemunho. Não tinha testemunho. Não tinha internet. O cara morava nos Estados Unidos. Eu falei, cara, como é que ele gerou esse sentimento de emoções em mim? Isso, primeira coisa, ficou. Aí, nossa, aí eu fui para os Estados Unidos, na época, para o encontro ao vivo dos alunos, em Los Angeles. Eu falei, meu Deus, eu acho que é só eu que paguei 5 mil aqui. Eu só acho que caiu. O resto, aí eu comecei a entrevistar, falar com as pessoas. Você pagou 5 mil também? Você pagou 5 mil também? Eu não tinha pagado. E assim, então, eu falei, cara, que louco. Funciona num nível, assim, de emoção muito grande. A sala estava cheia, eventualmente eu vi pessoas fazendo isso em nichos, assim, surreais pra mim na época. Vinha do jardim, explicando o que era alecrim. Um curso de alecrim, ou de erva do jardim. Aí eu falei, cara, quando eu vi aquilo ao vivo, então eu tenho 2 momentos, de comprar, acreditar, mas não acreditar. Mas quando eu vi aquilo, aconteceu um momento de conversão mesmo, um momento espiritual. Não foi uma conversão religiosa, que muitas pessoas têm, me convertir, né, a Cristo ou alguma coisa, mas, cara, meu Deus. Você tem uma frase que é, depois que a gente vê... Não tem como... Desver. No podcast, depois que a gente ouviu, não tem como desouvir também, né? Mas eu não tinha como desver aquilo. E aí eu volto pro Brasil em fevereiro, esse evento foi em fevereiro, né? Eu acho que eu volto em fevereiro ainda pro Brasil. Não morava no Brasil ainda, mas enfim. Na verdade, não volto pro Brasil. Volto pra Londres, ou volto pro Brasil, que a gente foi junto, né? Meu irmão e sócio. E eu falo, cara, não tem outro jeito. Ou eu vou fazer isso, ou eu vou morrer tentando. Não literalmente, mas porque é verdade. Eu vi, sabe? Não tinha como desver. E aí foi o nosso primeiro lançamento, 100 mil reais em 7 dias. Então eu comecei a aplicar essa parada por muito tempo no meu negócio de leilão de imóveis. Você fez mais de 50 vezes, né? Antes de lançar o Fórmula. Ah, mas muito mais. Assim, teve um ano que eu lancei 52 vezes. A gente... Uma época que acho que era mais possível do que hoje em dia, porque antigamente não tinha essas mídias sociais, então você lançava para uma determinada audiência, uma lista de e-mails, para ser um pouco mais técnico, não quero entrar muito nisso, mas uma lista não falava com a outra. Então você podia fazer lançamentos simultâneos. Abrir e fechar carrinho, abrir oferta e fechar oferta para diferentes públicos. Então, enquanto eu estava fazendo CPL para um público, eu estava abrindo e fechando carrinho para o outro. Eventualmente, eu descobri que a frequência não era ideal, mas eu testei tudo. Testei tudo não, testei muito. Testou muito.
A gente até começou falando, né? 6 em 7, 8 em 7. Eu não sei se todo mundo que tá ouvindo a gente sabe exatamente o que significa. Só dá uma palhinha. O que Total. significa 6 em 7? 6 em 7 são 6 dígitos, né? O número 100 mil tem 6 dígitos. Então, lá fora, quando você perguntava um salário para alguém, ele ganhava mais de 100 mil por ano, porque lá não se fala o salário mensal, você fala por ano. É engraçado isso, né? É. Inclusive você pergunta quanto você ganha por mês, ele vai, uou! Mesma coisa que eu falar assim, quanto você ganha por ano, Let's? Quanto você ganha por ano? Ela vai, oi! Ela vai fazer um cálculo. Aqui no Brasil a gente tem que colocar um 13º também, né? Nada de errado com isso, mas lá é por ano. Então a pessoa não quer falar, então ela passa de um nível de vida quando ela fala, eu ganho 6 dígitos. E aí eu trouxe o 6 em 7, 6 dígitos, 7 dígitos. Quanto custa essa casa? Aí ele não quer falar exatamente quantos, mas, cara, 7 dígitos. Ou às vezes ela usava a palavra múltiplo 7 dígitos. Então é entre 2 e 10. Porque 10 é 8. E aí eu criei esse jargão de 6 em 7, fazer um 6 em 7. Ainda 6 dígitos, entre 100 mil e 999 mil, em 7 dias. Em 7 dias. E aí tem os 7 dígitos, né? Tem o 7 em 7, o 8 em 7. Agora a gente fala do 9, não foi em 7, foi em 30, que a gente ouviu ontem. Num aluno da Fórmula de Lançamento, fez 119 milhões de reais faturados em 30 dias. Não tem nem plaquinha para isso. Não existe ainda, né? Tem a plaquinha do 6 em 7 que eu dou para os meus alunos e tal. Mas não tem, eu falei, cara, não tem nem plaquinha para isso. Mas enfim, então veio daí.